Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio da aula de hoje, tá certo? Se você ainda não leu o sexto capítulo da apostila, feche o vídeo por aqui, feche a sua aula, dê uma pausa, vá lá na sua apostila e leia o sexto capítulo, tá certo? Isso é muito importante para você ter uma apresentação, uma introdução ao conteúdo, ser apresentado ao que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos começar com a aula de hoje. Resposta do réu. A resposta do réu é uma etapa fundamental no processo civil brasileiro, na qual o réu apresenta sua manifestação em relação às alegações e ao pedido formulado pelo autor na petição inicial. Através da resposta do réu, é garantido o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo que ambas as partes exponham seus argumentos e provas perante o Poder Judiciário. Vamos explorar em detalhes a resposta do réu no contexto jurídico brasileiro. Tipos de resposta. Contestação. A contestação é a principal forma de resposta do réu à petição inicial. Nela, o réu apresenta suas alegações de defesa, refutando os atos apresentados pelo autor e apresentando argumentos jurídicos para justificar sua posição. A contestação deve ser apresentada no prazo legal estabelecido pelo Código de Processo Civil, CPC, ou pelo juiz, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato alegada pelo autor. Exceções. As exceções são meios de defesa prévios, por meio dos quais o réu busca afastar a análise do mérito da causa, alegando vícios ou irregularidades que prejudicam o desenvolvimento válido do processo. Exemplos de exceções são incompetência absoluta, ilegitimidade das partes, coisa julgada, litispendência, entre outras. Reconvenção. A reconvenção é uma forma de resposta na qual o réu, além de apresentar sua defesa, formula um novo pedido contra o autor, alegando que também possui direitos a serem reconhecidos e tutelados judicialmente. A reconvenção deve ser apresentada na contestação ou em petição autônoma, observando-se os requisitos legais para sua admissibilidade. Elementos da resposta do réu. Impugnação específica. O réu deve impugnar de forma específica os fatos do direito invocado pelo autor, apresentando suas próprias versões e argumentos para refutar as alegações apresentadas na petição inicial. Fundamentação jurídica. A resposta do réu deve ser fundamentada, ou seja, deve apresentar argumentos jurídicos, normas legais, jurisprudências e doutrinas pertinentes ao caso, demonstrando a legalidade e a justiça de sua posição. Pedido. Além das alegações de defesa, a resposta do réu deve conter um pedido específico indicando a providência jurisdicional que espera que seja determinada pelo juiz, como a improcedência da ação, a procedência da reconvenção, a extinção do processo, entre outros. Procedimento. Após a apresentação da resposta do réu, o autor será intimado para réplica, na qual poderá se manifestar sobre as alegações e argumentos apresentados pelo réu, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Em seguida, o juiz poderá proferir uma decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, determinando as provas a serem produzidas, as questões preliminares a serem decididas, entre outras providências. Consequências. A falta de apresentação da resposta do réu no prazo legal pode levar à aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta inadequada ou a falta de impugnação específica pode resultar na confissão quanto à matéria de fato alegada pelo autor, repercutindo diretamente na decisão judicial. Resumidamente, a resposta do réu é uma etapa processual crucial no direito processual civil brasileiro, na qual o réu exerce seu direito de defesa, apresentando suas alegações e argumentos em relação à demanda proposta pelo autor. A correta elaboração e apresentação da resposta do réu são fundamentais para assegurar o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para a adequada instrução e julgamento do processo pelo Poder Judiciário. Contestação, natureza, prazo e requisitos.
A contestação é uma das formas mais comuns e fundamentais da resposta do réu à petição inicial no direito processual civil brasileiro. Trata-se de um instrumento por meio do qual o réu apresenta suas alegações de defesa, refutando os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pelo autor na petição inicial. Vamos detalhar a natureza, o prazo e os requisitos da contestação. Natureza da contestação. A contestação é uma peça de natureza defensiva, por meio da qual o réu exerce seu direito de contraditório e ampla defesa, apresentando suas argumentações e provas para refutar as alegações e os pedidos formulados pelo autor. Tem caráter adversarial, ou seja, é elaborada em contraposição à petição inicial, visando contrapor as alegações e os argumentos apresentados pelo autor. Prazo para apresentação da contestação. Conforme o Código de Processo Civil, CPC, brasileiro, o réu deve apresentar sua contestação no prazo de 15 dias úteis após a citação. Prazos serão bem importantes. Se quiser tirar um print ou anotar no caderno, recomendem. Independentemente da sua localização ou da forma como foi realizada a citação. Você vai achar isso aí lá no artigo 335 do Código de Processo Civil, tá certo? O não cumprimento do prazo de contestação pode resultar na aplicação de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Requisitos da contestação. Qualificação das partes. Deve conter a qualificação completa do réu e do autor, incluindo nome, estado civil, profissão, residência e domicílio. Impugnação específica. O réu deve impugnar de forma específica os fatos apresentados pelo autor, apresentando suas próprias versões e argumentos para efetuá-los. Fundamentação jurídica. Deve apresentar a fundamentação jurídica que justifica as alegações e argumentos do réu, citando as normas legais, jurisprudências e doutrinas pertinentes ao caso. Pedido. A contestação deve conter um pedido específico, indicando a providência jurisdicional que espera que seja determinada pelo juiz, como improcedência da ação, a procedência de uma exceção, a extinção do processo, entre outros. Documentação e provas. Pode ser instruída como documentos e provas que comprovem as alegações e argumentos apresentados pelo réu, devendo indicar de forma clara e precisa os meios de prova que pretende produzir. Reconvenção, se for o caso. Se o réu pretender formular pedido em face do autor, reconvenção, deve fazê-lo na contestação ou em petição autônoma, observando os requisitos legais específicos para sua admissibilidade. Procedimento após a apresentação da contestação. Após a apresentação da contestação, o autor será intimado para apresentar réplica, na qual poderá se manifestar sobre as alegações e argumentos apresentados pelo réu, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. O juiz poderá proferir uma decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, determinando as provas a serem produzidas, as questões preliminares a serem decididas, entre outras providências. Resumidamente, a contestação é uma peça processual essencial no direito processual civil brasileiro, por meio da qual o réu exerce seu direito de defesa, apresentando suas argumentações e provas para contrapor as alegações e os pedidos formulados pelo autor na petição inicial. A observância dos requisitos legais e a correta elaboração da contestação são fundamentais para assegurar o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para a adequada instrução e julgamento do processo pelo Poder Judiciário. Defesas processuais e defesas de mérito. No direito processual... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas.
Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No direito processual civil brasileiro, as defesas apresentadas pelo réu podem ser classificadas em duas categorias principais: defesas processuais e defesas de mérito. Cada uma delas tem suas peculiaridades e finalidades específicas no contexto do processo judicial. Vamos explorar essas categorias em detalhes. Defesas processuais. As defesas processuais são aquelas que não dizem respeito ao mérito da causa, mas sim à regularidade do processo ou ao exercício válido do direito de ação pelo autor. Incompetência absoluta. A alegação de que o juiz ou tribunal escolhido pelo autor para o processo não é o competente para julgar a causa. Ilegitimidade das partes. A argumentação de que o autor ou réu não possui legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo da demanda. Coisa julgada. A alegação de que a matéria objeto da demanda já foi decidida em processo anterior com trânsito em julgado, não podendo ser reexaminada. Litispendência. Argumento de que existe outra ação em curso entre as mesmas partes envolvendo o mesmo objeto e causa de pedir. Conexão ou continência. Alegação de que duas ou mais ações estão relacionadas entre si, devendo ser julgadas conjuntamente para evitar decisões contraditórias. Condições da ação. Alegações relativas à ausência de condições para o exercício válido do direito da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual. Defesa de mérito. As defesas de mérito dizem respeito ao próprio conteúdo da demanda, contestando as alegações e os pedidos formulados pelo autor no que se refere ao direito material discutido. Mérito negativo. Refutação dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo autor, buscando demonstrar a improcedência do pedido inicial. Mérito positivo. Apresentação de argumentos e provas que justifiquem a procedência de um pedido ou reconvenção formuladas pelo réu contra o autor. Exceções de mérito. Argumentos que afastam a procedência do pedido do autor, como a existência de direitos adquiridos, prescrição, decadência, pagamento, entre outros. Reconvenção. Além de se defender, o réu formula um novo pedido contra o autor, alegando que também possui direitos a serem reconhecidos e tutelados judicialmente. Relação entre defesas processuais e defesas de mérito. As defesas processuais têm o objetivo de verificar a regularidade e a admissibilidade da demanda, enquanto as defesas de mérito buscam analisar o conteúdo da demanda, refutando as alegações e os pedidos do autor com base no direito material. Ambas as categorias da defesa podem ser apresentadas de forma cumulativa pelo réu, visando afastar tanto a admissibilidade da demanda quanto a procedência do pedido do autor. Resumidamente, as defesas processuais e os méritos desempenham papéis distintos no processo judicial brasileiro, sendo fundamentais para assegurar a regularidade, a legalidade e a justiça na resolução dos conflitos de interesses, enquanto as defesas processuais focam na análise da regularidade da demanda e do exercício do direito da ação. As defesas de mérito visam refutar as alegações e os pedidos do autor, analisando o conteúdo do direito material em discussão. A correta identificação, elaboração e apresentação dessas defesas são essenciais para garantir o exercício pleno dos direitos de defesa e do contraditório, bem como para a adequada instrução e julgamento do processo pelo Poder Judiciário. Reconvenção. A reconvenção é uma figura jurídica prevista no direito processual civil brasileiro, que permite ao réu formular um novo pedido contra o autor dentro do mesmo processo em que é demandado. Em outras palavras, é uma resposta do réu à demanda inicial pelo autor, em que ele não apenas se defende, mas também busca a tutela jurisdicional para seus próprios direitos ou interesses. Natureza jurídica da reconvenção. A reconvenção possui natureza jurídica de uma ação autônoma, mas que é processada dentro do mesmo processo em que se originou a demanda principal. Isso significa que ela possui sua própria autonomia e não se confunde com a ação principal proposta pelo autor. Requisitos para a apresentação da reconvenção.
Conexão com a demanda principal. A reconvenção deve ter relação de conexão ou continência com a demanda principal, ou seja, deve haver um nexo de pertinência entre os pedidos do autor e do réu. Independência da reconvenção. A reconvenção deve ter autonomia em relação à demanda principal, podendo ser processada mesmo que a ação principal seja extinta. Citação do autor. O autor da demanda principal deve ser citado para se manifestar sobre a reconvenção, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa. Procedimento da reconvenção. Apresentação na contestação. A reconvenção pode ser apresentada na contestação ou em petição autônoma, observando-se os requisitos legais específicos para sua admissibilidade. Manifestação do autor. Após a apresentação da reconvenção, o autor será intimado para se manifestar sobre os novos pedidos e argumentos apresentados pelo réu. Instrução do processo. A reconvenção segue o rito da ação principal, sendo instruída e julgada conjuntamente com a demanda inicial, facilitando a produção de provas e a análise conjunta das questões discutidas. Decisão judicial. O juiz proferirá uma única sentença que decidirá tanto a demanda principal quanto a reconvenção, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Efeitos da reconvenção. Cumulação de pedidos e causas de pedir. Permite a acumulação de pedidos e causas de pedir em uma única demanda, possibilitando uma solução judicial mais completa e eficiente dos conflitos de interesses. Economia processual. Favorece a economia processual, evitando a propositura de múltiplas ações e promovendo a resolução integral dos litígios em um único processo. Princípio do duplo grau de jurisdição. Assegura o réu o direito de recorrer da sentença proferida, tanto em relação à demanda principal quanto à reconvenção, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Grave esse princípio aí que ele não é tão falado, mas ele é muito importante, tá certo? Resumidamente, a reconvenção é uma importante ferramenta processual no direito processual civil brasileiro, que permite ao réu apresentar seus próprios pedidos e interesses no mesmo processo em que é demandado, proporcionando uma solução judicial mais completa e eficiente dos conflitos de interesse entre as partes. A observância dos requisitos legais e o correto manejo da reconvenção são fundamentais para assegurar o exercício dos direitos de defesa e do contraditório, bem como para a adequada instrução e julgamento do processo pelo Poder Judiciário. Caro aluno, o que separei para essa nossa quinta aula que tratamos agora é basicamente esse conteúdo. Peço que se atente às instruções desse último slide que está vendo e vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!